Pastor, Deus não se limita com as nossas limitações. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, pastor, por favor. Pastor, ao olhar o texto que nós enxergamos da palavra de Deus lá em Samuel, nós encontramos um momento em que tudo parecia o fim, tudo parecia mais um saque, mais uma derrota. Quando nós encontramos Eleazar, que é abandonado pelo exército israelita, ficando somente ele e Davi, é daquelas situações que fica bem claro que homens de fé vão mais longe, enxergam mais longe do que outros. Deus nunca se limitou, nunca se limita e nunca se limitará com as nossas condições humanas. Aquele fato bíblico que nós encontramos ali, ele fica muito nítido, muito claro, que diante de uma derrota que já era fato declarado, as limitações humanas de um homem excepcional que assim não se comportou, Eleazar, fez toda a diferença quando nós olhamos para o texto, que ele acreditou. Eu disse lá que o guerreiro se demonstra quem ele é na pegada. Não é a espada que faz o guerreiro, é a pegada de quem está lá, é a alma do camarada. Então, nós olhamos para esse fato, e qual foi o dia em que Deus perdeu uma batalha? Aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós não tem jeito, para Deus sempre terá. Eu já tive a experiência, glorifico a Deus por isso, e tenho visto isso do Senhor se manifestar. Essa semana mesmo tivemos um testemunho na rádio de situação que o câncer estava já definido, era o fim e tal, e milagrosamente Deus curou. A fé mudou a história. Então, Deus jamais a forma de Deus agir, o proceder de Deus não é como nós. Esse texto é fantástico, pastor, porque ele nos ensina e nos mostra a sermos praticantes daquilo que pregamos. Quando um exército inteiro vem contra dois, é algo particularmente impossível de dar certo. Mas quem é que diz que na matemática de Deus 2 mais 2 é 4? Quem é que diz que na matemática de Deus para dar 10 precisa ser 5 mais 5? Não é? O exemplo de Gideão fica bem claro por isso. Então Deus não se limita com as nossas limitações. Não é assim. Pastor, eu estava ministrando esses dias sobre fé, e até que eu gostaria de compartilhar, não sei se o senhor chegou, eu sei que por causa da sua correria é difícil o senhor poder assistir todas as lives, mas eu estava falando sobre o justo viverá pela fé, e o hebraico é de uma palavra tremenda, emuná. E emuná, segundo a visão judaica, é mais ou menos quando o navio ele afunda e você fica à deriva, fica perdido numa água, e de repente você acha um pedaço de um destroço e você segura nele e você fala assim, não, daqui eu não saio. Aqui o meu socorro, emuná é isso, é aquela tábua de salvação no meio do caminho, que você se agarra naquilo e diz, olha, daqui eu não saio. O justo se agarrará em Deus, o justo viverá pela fé. E emuná também quer dizer, pastor, passar pela porta. Por isso que Jesus Cristo disse assim, eu sou a porta. Quem passar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Mas esse passar pela porta para o judeu tinha um sentido de uma outra dimensão. Passar por uma outra... Nada místico, só passar por uma outra dimensão. E quem está em Cristo, pastor, passa por uma outra dimensão. Ele sai do natural e agora ele vive uma vida espiritual. Porque, pastor, dizer que é lógico alguém chegar para Jesus e dizer assim, olha, não tem dinheiro para pagar imposto. Ele fala assim, pesca um peixe. E aí, quando Jesus libera a palavra pesca um peixe, o peixe lá dentro da água diz assim para o outro peixe, estou com uma vontade de comer uma moeda. Moeda não é comida de peixe, eu não sei, pai. E não é que é gostoso, acho que eu vou comer mais uma. Eu estou com vontade de comer uma minhoca e sobe lá em cima e se enrosca. Pastor, não é lógico um peixe ter 2 moedas dentro da sua barriga, pastor, mas aquilo que é inatural, aquilo que é ilógico, não sei se a palavra inatural existe, se é ilógico, Deus faz trazer a existência, porque a gente passou pelo sobrenatural, passou para o outro lado, pastor. Não vivemos mais nas nossas limitações humanas. O que é impossível aos homens é possível para Deus, pastor. Pastor, o senhor esteve aqui esse ano e nós não tínhamos ideia do que seria 2020. Tínhamos um projeto. Eu tinha o meu, o senhor tinha o do senhor, a igreja cada um a sua. Claro. E, de repente, nas limitações de tudo isso, olha a revista, olha a conferência.
Então, esse passar pela porta, esse ato de não se colocar... pastor, é algo fantástico, porque... É o emuná, né? É o emuná, porque para muita gente é o fim, vamos cruzar os braços, acabou, vamos todo mundo aqui e vamos chorar. Não, não é assim. A situação, Deus não se limita com as nossas limitações, depende única e tão somente de um homem que acredita em Deus e de um Deus que olha para o coração dos seus filhos e sabe, esse está agindo com lisura, com transparência, está tendo fé. Eu vejo, pastor, eu sou apaixonado por esse texto, porque eu vejo a postura de um homem que diz, não, a minha fé não é fé de brincadeira. Eu não creio em Deus que é o que vocês falam aí, que na hora do pega para capar sai correr. Não, não é isso. Eu vejo um homem que fala, bom, eu acredito em Deus. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser livrar, eu continuarei no campo de batalha. E aí Deus o honra, Deus o faz. Eu vejo, pastor, que as mais belas canções, os mais belos sermões, nem sempre foram escritos e compostos em momentos de brandura. Foram escritos e compostos nos momentos, às vezes, mais de combate acirrado possível. Então, eu olho para essa questão e glorifico a Deus, porque o senhor, por exemplo, que é um homem visionário, que Deus tem colocado isso em seu coração, sabe o quanto as adversidades tendiam a dizer o seguinte, esquece, 2020 já foi, acabou, não tem mais jeito. Acabou coisa nenhuma. Quem é que diz que para Deus as coisas não podem ser diferentes? Aliás, milagre não se explica, milagre se vive. Não é assim, pastor? Exato. Pastor, eu tinha até março de 2020, eu tinha as ministrações por aí, mas eu tinha uma igreja pequena, uma igreja simples aqui em Nova Odessa, que eu sou pastor, né? A igreja do Senhor Jesus, mas que eu sou pastor, uma igreja que não chegava a 100 pessoas, no máximo aí, mas hoje, pastor, eu estou com 1.400 seguidores na internet, e a minha igreja cresceu um pouquinho, pastor. Oh, que bom, isso é fantástico. Então, Deus não se limita. Eu pergunto para o pastor Valdinei, isso estava no seu coração em fevereiro, quando nós estivemos juntos? Não estava. Então, de repente, a sua igreja, que o senhor estava olhando com 100, está com 1.000 e pouco. É fantástico isso aí. É um agir de Deus. Eu creio nisso aí. Deus tem a sua maneira de proceder. E aí, o senhor tem algo que o senhor escreve aqui na revista? Opa, peraí, que eu quase fiz besteira aqui, peraí. E o senhor tem algo que o senhor escreveu aqui na revista muito interessante. O senhor diz assim, o medo pode nos levar a perder excelentes oportunidades que surgem no decorrer do dia. E quando no decorrer do dia, não, no decorrer da vida. Vou ler de novo. O medo pode nos levar a perder excelentes oportunidades que surgem no decorrer da vida. E eu vou aqui fazer um link para passar para o senhor, uma palavra de Provérbios que diz assim, e diz o preguiçoso, um leão está na rua, não sairei. Pastor, é interessante demais, porque a palavra de Deus diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. O medo faz com que a gente não tome decisões na vida. O medo faz com que a gente não cresça. O medo faz com que algumas pessoas, com vergonha de apresentar as suas composições, passem para outros gravarem, e com isso alguém arrebenta de sucesso lá. O medo faz com que pessoas que escrevem bem, pessoas que têm bom entendimento, acreditem no que algumas pessoas falam, não, você não nasceu para isso, você não é disso. Eu já ouvi frases assim, em nossa família ninguém nunca chegou tão longe, por que você quer ser assim? Ora, é simples, eu creio num Deus que ele abençoa quem é esforçado. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu serei contigo. Então, o medo, pastor, faz com que muitas das vezes nós nos coloquemos em arredia. Eu vou lhe dizer uma coisa, pastor. Quando na ativa, eu me deparei com algumas situações em que tudo levava para o pior. E eu sempre dizia para os companheiros o seguinte, empatar jamais. A gente tem que chegar para ganhar. Agora, é o seguinte, se a gente chegar lá, não vai virar nada. Então, vamos chegar mostrando que a autoridade está sobre. Então, quando nós agimos com fé em Cristo Jesus, o que é o medo? Ora, o medo para nós não significa nada. Ou eu chamo a existência a palavra de Deus, ou eu vivo uma vida religiosa. Só me falta fazer alguns gestos.
Porque quem anda debaixo de medo não anda debaixo de fé. O fato de lermos a palavra e vermos que um exército inteiro, só para a gente fazer uma referência, Golias bota um monte de homem barbado com medo. Tem um monte de gente lá servindo o Deus de Israel, mas ninguém toma atitude. E é um menino que não tem experiência com espada, que não tem experiência ainda com guerra, mas que tem experiência de um Deus que lhe socorre. Então, os ursos e leões da vida que se levantam são para nós sermos adestrados, capacitados. Eleazar nos prova que ele não foi um cabra de medo. Quantas das vezes, pastor, algumas decisões a serem tomadas, por exemplo, a abertura da rádio, ela nos custou alguns desafios. Eu vou dizer para o senhor, 23 de dezembro, eu cheguei aqui na igreja às 8 horas da manhã, saí daqui da igreja dia 24 de dezembro, eu, um obreiro aqui da igreja, um pastor de uma outra denominação, construíram um estúdio às 4h20 da manhã. Cada um para sua casa, eu moro em outro município, e às 10h47 do dia 24 da manhã estávamos de volta. E trabalhamos até às 16 horas do dia 24 de dezembro. Ora, pastor, se não vai para cima, as coisas não saem. A rádio existe hoje. Agora, se eu fosse olhar, porque dia 24 de dezembro, véspera de Natal, porque algumas coisas, faltou material, pega o carro, toma a chave, corre lá, vai em tal lugar. A rádio saiu, o estúdio foi pronto. Viramos o ano com isso. Deus, ele nos ensina em sua palavra. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Eu não creio num Deus pequeno, eu creio num Deus que criou o céu, a terra, um Deus que derruba Golias, um Deus que faz o pequeno se tornar grande, e um Deus que diz que aqueles que são humildes, esses diante deles ele exalta. Então, o medo é uma... Olha, pastor, quantas pessoas deixam de crescer na vida porque acreditam mais na palavra de um mentiroso, de um invejoso, do que na Bíblia. E, lamentável, deixam de crescer. Então, hoje nós olhamos e vemos o quanto algumas pessoas se arrependem. Eu vejo composições fantásticas. E algumas pessoas dizendo, por que eu não gravei essa música? Pois é, o cavalo passou. Quem montou, montou. Quem não montou, já era. Exatamente, pastor, exatamente.